Olá, muito bem-vindo novamente ao meu canal. Espero que você esteja crescendo espiritualmente, que sua vida esteja sendo abençoada, que você possa estar aproveitando os conteúdos que estão sendo publicados aqui no meu canal, que isso tenha sido de valia para a sua vida, para o aprimoramento do seu conhecimento. Eu sei que são vídeos simples, mas são de todo o coração, de palavras que tenho vivido e tenho sentido de compartilhar com aqueles que dão ouvidos, que buscam e que têm interesse em entender a palavra de uma forma simples, porém profunda e vivida, e não somente transmitida de um ao outro. Nesse vídeo novo, como diz aqui o nosso tema, Árvore de Bons Frutos. Como tema, como base, assim, para entender árvores de bons frutos, tem um texto que fala muito claramente sobre isso lá em Salmos, capítulo 1, do 1 ao 3. E ele diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O intuito desse vídeo é mostrar como, de uma maneira simples, nós podemos focar a um propósito de desenvolver em nós, de sermos essa árvore de bons frutos, de não sermos uma árvore que produza frutos amargos, frutos de pecado, frutos de ganância, frutos que tem muitos, nós encontramos em muitos lugares, frutos aí de árvores que estão achando que estão firmadas nas boas terras, que acham que estão enraizadas aí, que estão ligadas à videira verdadeira, porém estão produzindo frutos amargos. E a própria palavra diz: conhecereis a árvore por seus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, assim como uma má árvore não pode produzir bons frutos. Precisamos entender aí como podemos desenvolver em nós, sermos a árvore de bons frutos, não sermos enganados pelo inimigo das nossas almas, contaminando muitos com aquilo que tem sido gerado em nossas vidas por falta de conhecimento. Como diz um pregador, um missionário, um instrutor muito, muito querido por mim, assim, conhecimento é poder. Isso é algo muito, muito, muito prioritário em nossas vidas. Quando entendemos isso, que precisamos de ter conhecimento dentro da palavra, como nos movermos dentro dela, e mesmo no nosso meio natural, precisamos entender como nos comportar no espiritual. Isso fará a diferença, nos fará entender como recebermos o fruto e sermos fruto e darmos fruto através de nós, como árvores de bons frutos. Fruto do Espírito ou erva daninha? Quem tem sido você no reino dos céus? O trigo ou o joio? Eles parecem muito iguais na sua aparência, e aqui, numa proximidade bem grande dessas imagens, você consegue perceber algumas diferenças ali, um pouco no formato, na aglomeração das sementes ali, mas com uma pequena distância eles se tornam quase que imperceptíveis as suas diferenças, porque os dois têm uma aparência igual, assim como a obra de muitas pessoas tem a aparência de santidade, mas não são, não dão frutos. E a única forma de se saber qual é o trigo realmente é moendo eles, porque quando você esfrega eles para tirar o que há dentro, aí você vai descobrir se ele está vazio ou se ele tem fruto, quer dizer, se ele é joio ou se ele é trigo. Então, vamos procurar ter as nossas obras focadas na palavra de Deus, produzir bons frutos, produzir água de vida, deixar o Espírito Santo do Senhor fluir de nós, para que possamos produzir frutos e frutos em abundância. Vamos falar aqui um pouco nesse tema sobre os tipos de fruto. Por exemplo, o fruto da desobediência, que caracterizaria-se como o joio, né, que não produz nada de bom. Temos uma palavra lá em Gênesis 2, 16 ao 17. Diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer,
porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Já lá no começo, Deus deu uma simples ordem, era um mandamento só para ser obedecido. Nós sabemos que ele não foi obedecido. A desobediência a ele causou tudo o que nós temos hoje. O pecado conseguiu entrada em nós, conseguiu dominar a nossa carne e trazer todas as concupiscências, todos os desejos pecaminosos, todas as consequências do pecado vieram da desobediência. O fruto da desobediência de um homem trouxe a nós tudo aquilo que hoje nos atormenta e nos faz tão mal. Então, a obediência aí seria um fruto bom, né? Prestar obediência à ordem daquele que nos criou, que nos formou, que nos colocou num lugar belo, né? Através do primeiro homem, através de Adão. E pela simples desobediência, né? Pelo fruto da desobediência, nós temos tudo que se acarreta à humanidade desde então. Mais um exemplo, agora no Novo Testamento, Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Quer dizer, aqui está bem declarado, né? Eu estou falando só questão dos frutos, mas isso é um tema que todo cristão aí deve conhecer, ou pelo menos se você não é cristão convicto, assumido, não conheceu a Cristo ainda, não professou o seu nome, não assumiu aí um compromisso com o caminhar em Cristo, né? Se você ainda não tem um discernimento, leia a palavra, busque conhecimento e você perceberá que muitas das coisas que temos hoje no mundo carnal, no mundo secular aí, são tidas como normais, como liberdades de expressão, são tidas como coisas corriqueiras, como que uma liberdade do meu ser, do meu eu, né, me tornar completo nas realizações dos meus desejos. Mas isso para Deus, a maioria de tudo isso é pecado, porque elas trazem à tona a nossa imoralidade, a nossa pecaminosidade, aquilo que está dentro do nosso ser, que está enraizado no nosso coração, que nós pensamos e amadurecemos isso e geramos a tal ponto que isso se expressa em ações. Esses são os frutos da imoralidade, os frutos dos ciúmes, das iras, e tudo isso vem contra ao que Deus espera de nós, porque todas essas coisas não produzem nada mais do que discórdias, do que maus relacionamentos, não produzem nada mais do que tristeza, depressão, ira, contenda, brigas, guerras. Então nada de bom se colhe de maus frutos, pois aquele que come do mau fruto amargará a si mesmo e não poderá passar à frente nada de bom. Então precisamos entender que isso não é para nós, isso é algo que devemos repudiar em nós. Esse é o mau fruto, ou o joio, aqui tipificado nessas imagens como o joio. E em contrapartida, o que seria o trigo então? O trigo está lá em Gálatas 5, do versículo 22 ao 23, onde diz assim: fruto do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Porque contra essas coisas nada neste mundo vai te condenar, porque tudo que isso gera traz paz para nós e para os outros, traz entendimento de vida, traz frutos que geram a comunhão, traz frutos que geram uma convivência melhor dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro das nossas casas, das nossas famílias, dentro das nossas congregações. Muitas pessoas procuram N motivos para dizer: aquele lugar não é legal, aquela congregação não é legal, mas será que você já foi transformado pelo fruto do Espírito Santo? Será que você já foi revestido? Será que você faz a diferença? Ou você está esperando que alguém seja melhor de fora para dentro e te ajude a se modificar? Não, a mudança tem que começar por você.
Você tem que ser o fruto, você tem que receber o fruto e gerar o fruto. E aí sim, a comunhão, a convivência vai se proliferar, vão haver mais como você, que vão produzir outros e outros e outros. E aí sim, qualquer lugar onde você estiver será a bênção, será a transformação, a renovação através de um fruto. Então, no próximo módulo, estaremos vendo aí um panorama de como eu entendi esse fruto para compartilhar com vocês. Muito bem, vamos entender o fruto do Espírito Santo. Por muito tempo, eu ouvi nas ministrações, nas pregações, dizer assim: precisamos ter em nós o fruto do Espírito Santo, precisamos buscar ter em nós o fruto do Espírito Santo. Ok, mas eu particularmente, não sei você que está me ouvindo agora, eu particularmente nunca ouvi ninguém dizer assim: esse é o fruto do Espírito Santo. Está lá a relação: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Ok, mas como buscar isso? Como entender isso para a minha vida prática? Esse é o ponto que eu quero abordar aqui. E através de um tempo orando em Deus e lendo, fazendo algumas leituras específicas, estudando na palavra e vendo a revelação de Deus para mim particularmente, eu entendi de uma forma simples, que eu acho que é bem prática e faz muito sentido nós estudarmos dessa forma. Eu estarei compartilhando nesses vídeos dessa forma em blocos, como está aí na sua tela. Nós temos aqui a referência, né? Gálatas 5, 22, 23, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Referência para você, novamente. Mas o que significa esses blocos? Então, eu entendi da parte de Deus que podemos dividir o fruto, entenda, não são frutos do Espírito Santo. Nós podemos entender isso como um gomo de mexerica, ou pocã, depende da região que você é, enfim, morgote. É a referência mais clara para isso que eu vou explicar. É um fruto. A mexerica, o morgote ou a pocã é um fruto, porém ele tem vários gomos. Exatamente isso se aplica ao que nós vamos estudar aqui. É um fruto, é o fruto do Espírito Santo. E esse fruto do Espírito Santo tem vários gomos. Só que esses gomos nós podemos dividir ele em 3 classes, 3 colunas que estão visíveis aí na sua tela, né? Aqui abaixo. E quais seriam os 3? Seriam de Deus para nós, como você já está acompanhando aí, que seria amor, alegria e paz. Esses só podem vir de Deus para nós. Nós não podemos de forma alguma gerar amor. Pois você vai entender que tipo de amor, mas esse amor nós não conseguimos gerar em nós mesmos. A verdadeira alegria só há quando Deus coloca ela em nós, porque não é uma alegria condicionada. E a paz só provém de Deus, seja em meio a qualquer situação. Dentro de nós para os nossos semelhantes, o que nós podemos, depois de receber a primeira coluna que vem de Deus para nós, podemos gerar em nós, através do mover. Isso estou falando para pessoas que já aceitaram a Cristo, que já conhecem esse amor, que querem compartilhar esse amor verdadeiramente, contagiar pessoas, trazer pessoas para o reino de Deus. Nós estamos na segunda coluna, onde o que vai ser gerado em nós? Benignidade, bondade e longanimidade. Depois de contagiarmos as pessoas, a palavra diz assim que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando você ama o teu próximo, isso eu fiz uma leitura assim que mudou assim até um consentimento nesse entendimento, que uma certa autora diz assim, busquei a Deus, busquei somente a Deus, a resposta somente em Deus, agradar somente a Deus, busquei agradar somente a mim e não consegui satisfazer, mas quando eu olhei para o meu próximo com olhos de misericórdia e tentei me doar a ele, encontrei a mim mesmo e ao meu Deus, ajudando aqueles que necessitam. Isso em amor, em caridade, em todas as faces, né? Em todas as formas possíveis. Então, quando você praticar essa coluna do meio, você estará apto a ir para a terceira coluna, que é o quê? De nós para nós mesmos. Porque quando você olhar para fora,
para o teu irmão, para a necessidade daqueles que te rodeiam, você vai aprender a olhar para dentro de si com gratidão, com amor, com reconhecimento daquilo que Deus fez por você na primeira coluna. E aí você vai ter o quê? Mansidão, fidelidade e domínio próprio. Aí você estará apto a expandir ainda mais o reino com sabedoria, com conhecimento, com paz de espírito, levando a essência do reino àqueles que necessitam. E mais do que isso, mais do que separado em 3 colunas, há pouco tempo eu estava percebendo e realinhando, e de uma forma mais ou menos relacional, podemos ver que o amor da primeira coluna, ele gera benignidade em nós. Eu vou explicar lá abaixo, nos próximos slides, o que exatamente significa a palavra benignidade. Mas o amor gera benignidade em nós, e essa benignidade no futuro gera mansidão. A alegria gera bondade, o mover da bondade. E a bondade, a fidelidade a Deus. A paz que Deus nos dá a longanimidade para com o nosso próximo. E essa longanimidade nos ensina a ter domínio próprio de nós para com o relacionamento. Então, está direcionado em 3 colunas e essas 3 colunas se relacionam entre elas. Isso foi um destravar para entender assim como nós podemos buscar verdadeiramente nos entender em Deus e segui-lo de corpo, alma e espírito. Se você se interessou, continue junto comigo e nos próximos vídeos, para não ficar muito longo, eu estarei trabalhando os temas relacionados em bloco, de Deus para nós, de nós para os nossos semelhantes e de nós para nós mesmos. São 3 temas em cada um, para nós entendermos como nós devemos reconhecer o agir de Deus em nós agindo para fora, e esse entendimento mudando a nós mesmos, nos tornando cada dia mais semelhantes àquele que nos chamou e tem nos capacitado através do fruto e através do seu Espírito Santo para gerar o fruto em nós e nos capacitar para seguirmos rumo ao reino. Continue comigo nessa jornada e estaremos nos próximos vídeos entrando nos temas específicos relatados acima. Eu te espero nos próximos vídeos e que Deus abençoe a sua vida.